Bomberman! Senhoras e senhores, hoje nós vamos ver um jogo do Balacobaco que eu estava querendo trazer já faz um tempo. Super Bomberman para o Super Nintendo. Isso fica meio óbvio, já que tem o Super ali em cima. Já que naquela época, alguns jogos para o Super Nintendo tinham essa mania de colocar o Super na frente dos nomes dos jogos. Se bem que já não é mais tão claro assim para Bomberman, graças ao Super Bomberman R. Mas enfim, Super Bomberman 1, lançado em 1993 para o Super Nintendo, feito pela nossa queridíssima e amada. Não irei enrolar muito nesse começo, pois estou empolgado, então bora lá ver a história do jogo. Afinal, para iniciarmos essa cruzada, precisamos de um contexto, eu acho. Nunca fiz uma cruzada, então. Um tirano chamado Karat Diamond e seu braço direito, Sr. Barriga, também conhecido como Doutor Barriga, os dois botaram em prática o plano de deixar o aluguel de todas as vilas da região 3 vezes mais caro, para que eles fiquem cada vez mais ricos. Usando a desculpa de que o aumento do aluguel é na verdade para conseguir fundos e conseguir preservar a cidade. Até mesmo forçando vários bombers a trabalharem além do necessário no contrato. Vendo essa palhaçada, Bomberman branco e Bomberman preto partem para uma cruzada e impedir de que o aluguel fique 4 vezes mais caro. A história oficial não é essa de verdade, mas eu achei engraçado, então vou deixar como está. Começamos aqui no lar do nosso querido White Bomber, na cidade da Paz. Lugar onde a paz não se encontra, já que tem cabeças de birdo robotizadas atacando. Mas antes de partirmos para a ação, vamos falar dos controles complexos desse jogo. Apertando o A você solta bombas. É isso, apertando A você solta bombas. As bombas sempre explodem em forma de cruz, e tome cuidado, porque mesmo as bombas sendo suas, elas ainda podem te matar. As bombas são essenciais para conseguir liberar caminho para essas sirenes, já que elas bloqueiam o nosso caminho. Se bem que elas também bloqueiam o caminho dos inimigos, né? Chega até a ser uma ajuda para derrotar eles com mais facilidade. Explodir esses bloquinhos é essencial, já que dentro deles tem itens de melhoria, como esse foguinho. Por padrão, nós começamos com uma bomba na potência 1. E esses itens nos deixam mais fortes. Esse foguinho, por exemplo, ele aumenta a potência da bomba. Agora a explosão vai até 2 espaços. E essa bomba aumenta o limite de bombas que a gente pode soltar. E uma coisa curiosa é que nesse jogo os itens podem surgir até de dentro dos inimigos quando eles são derrotados. Coisa que não acontece nos outros jogos. Para passarmos de fase, eu vou chamar isso aqui de fase, ok? Desde a minha infância eu chamei isso aqui de fase e isso aqui de mundo. Mas para passarmos de fase, nós precisamos derrotar todos os inimigos e encontrar essa janela. Não faço ideia do que seja, mas aí, Bomberman entra nisso. Assim passamos para a próxima fase, onde encontramos mais um item de melhoria, os patins. Esse item deixa o Bomberman mais rápido. E também encontramos inimigos mais resistentes que precisam de 2 hits para serem derrotados. Mas o bom é que depois da algazarra vem a parte mais satisfatória, que é destruir todos os bloquinhos que restaram na fase. Olha aqui, só falta um. Que é isso? Um gato roubou minha bomba, pra que ele precisa disso? Alguns centímetros depois... Poxa, faltava só uma sirene. Ah, vai ficar ali mesmo. Preguiça de pôr outra bomba. Dá muito trabalho, gente. Ainda mais que temos problemas maiores do que toque, como por exemplo esse desmatamento, um monte de árvores cortadas. E aquela história de preservar a cidade, hein? Karat Diamond e Doutor Barriga estão realmente de palhaçada com a minha pessoa. Se bem que eu tô explodindo os troncos, né? Eu não sei se tem lugar de fala aqui. Mas o que importa agora é derrotar esses coelhos, ou pelo menos eu acho que são coelhos. E olha só mais um item, esse aqui permite o White Bomber chutar as bombas. Esse é o nome desse Bomberman, e o nome do Bomberman preto é Black Bomber. É bem autoexplicativo. E eu ganhei uma vida com os pontos, afinal estamos na década de 90, pessoal. Pontos eram importantes naquela época. E vejam como eu não consigo passar de fase mesmo passando por cima da janela. Eu realmente preciso derrotar todos os inimigos. Inimigos esses que estão ficando cada vez mais perigosos. Olha esse daqui. Uma bomba viva! Será que são elas que estão desmatando o lugar? Disso eu não sei, mas sei desse colete aqui, que deixa o Bomberman podendo fazer uma técnica suprema. Se liga só nesse poder! Essa série de explosões é muito útil, e ela é simples de fazer, é só ficar soltando um monte de bomba dentro de uma explosão. Isso ajuda a limpar a fase rapidamente, sem inimigos e nem bloquinhos à vista. Chega a ser satisfatório. Ah não, aquele inimigo ali não, ele come as bombas! Precisamos tomar cuidado para que ele não coma as bombas que a gente colocou, já que ele não é imune às explosões. Então temos que posicioná-las estrategicamente para... Oh my God!
Ok, esqueçam tudo que eu falei. Conheçam o melhor item do jogo, rapaziada, a bomba relógio, ou como a Wikipédia chama, controle remoto. Eu vou chamar de bomba relógio. Com esse item é possível controlar quando as bombas vão explodir. Ela é muito boa. Eu só nunca entendi porque tem um coração representando ela. Vai ver a bomba favorita dos desenvolvedores também? Eu não sei, mas o que importa é que é estiloso e ajuda pacas contra esse Pac-Man misturado com Mike Wazowski, azul. Enquanto toca essa pedrada... Vocês vão me ouvir elogiar muito as músicas desse jogo, ok? E mais pra frente, entramos num prédio com tanques... Estamos acima das nuvens. Mas bem, esses tanques precisam de 3 hits para serem derrotados. Mas com a bomba relógio e com o poder do futebol, fica fácil. Já que nesse jogo, quando você chuta a bomba no inimigo, ele toma dano, dando para fazer altos combos. E aqui nós encontramos também esse item que permite o Bomberman atravessar blocos quebráveis. Quanto mais avançamos, mais forte o Bomberman fica. Se bem que os inimigos até que ajudam, olha só. Ou eles se esqueceram de desligar o fogo amigo. Mais uma coisa sobre a bomba relógio. Ela é apelona, sim, mas deve ser usada por pessoas sábias, pessoas inteligentes, capazes de controlar tamanho e poder. Coisa que eu não sou e por isso eu acabei morrendo. Draga! Assim perdi todos os itens especiais, mantendo apenas as bombas e a potência delas. E isso antes do primeiro chefe. Por sorte ele é fácil, ele é lento e só ataca com esse martelão aí, jogando umas pedronas. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. No mais é só ficar rodeando ele e tacando bombas, obviamente. Ele é um alvo fácil, assim concluímos o primeiro mundo e vamos direto para o segundo. Que é o incrível circo digital. Uau! Pô, menino, me dá um autógrafo, sou seu fã. Se bem que esse circo tá estranho, olha aqueles bichinhos ali. Mas isso não importa, porque o jogo nos deu o poder supremo aqui. Sintam o poder! E mais uma vez, fase totalmente limpa. Só falta aquele bloquinho ali, que já já a bomba explode. Ou não. Nesse mundo nós encontramos uma luva de boxe. Ela é muito boa, ela lança as bombas pra longe na base do soco. E também encontramos o atravessa bombas. Eu não gosto muito desse item aqui. Com ele o White Bomber não consegue mais chutar as bombas. E eu gosto de fazer meus combinhos. E esse circo tá ficando cada vez mais bizarro. Tem até ETs aqui. Uau, uma bomba relógio, yes! Só tá maior tumulto, sai daí, ô! Estou com o poder novamente, mas dessa vez serei inteligente. Observe bem, irei derrotar aquele inimigo lançando uma bomba nele. Beleza. Legal que até na gravação eu fiquei incrédulo com o que eu fiz. Tá lá o Bomberman parado. Ignoremos a minha burrice, ok? Mas caso estejam curiosos em saber o que acontece ao tentar destruir a janelinha ali, ela spawna um inimigo. E como só podemos passar de fase depois de derrotar todos os inimigos, vamos evitar criar mais deles, ok? Vamos focar em destruir essas slimes que ficam invisíveis. Agora, uma coisa sobre o poder supremo é que ele pode ser feito toda vez que a gente está invencível, até em normal. Só que todo começo de fase a gente começa com uma invencibilidade que dura uns 12 segundos, sabe? Mais ou menos aí. E pode parecer pouco, meu amigo, mas nesses 12 segundos você consegue derrotar todos os inimigos da fase. Isso é muito OP. Obviamente eu não vou usar isso sempre, só vou usar nas partes que tiverem muitos inimigos chatos. Mas, cara, é insano isso. E mais adentro no circo nós encontramos bolas vermelhas que ficam desaparecendo. Ok, não faço ideia do que isso deveria ser. Os bastidores do circo, talvez. Ah, esquece isso. Se liga no bom uso da invencibilidade do começo da fase. Dá pra acabar com os inimigos chatos rapidinho. E pelo visto eu me enganei, esse lugar é na verdade um palco e quem vai se apresentar nele é o palhaço. Do teu pai. Desculpa, não resisti. O chefe é um palhaço que persegue o Bomberman. E quando ele toma dano, ele solta um brilhinho de pirilim-pim-pim que dá dano. Tudo isso enquanto ele olha pra gente, nos fazendo ter pesadelos. Bizarro isso ser um chefe de Bomberman, não tem nada a ver com o jogo. Pior que eu mostrei esse chefe pra uns amigos meus do Discord e as respostas que ele deram não chegaram nem perto do que era pra ser um Bomberman.
E eu não culpo eles por pensarem que é o palhaço do bolso The Game for the Sega Master System. Esse chefe dá um arrepio, rapaz. E vejam como a bomba relógio ajuda nesse chefe. Ideal para acabar com esse palhaço digno de uma creepypasta. Ou de filme de terror. Ou os dois, tanto que ele foi para as backrooms. Nosso próximo destino é um jardim botânico, onde encontramos esses inimigos que eu não faço ideia do que era pra ser. Eu sempre chamei eles de Nick Fury, só por causa do tapa-olho. Mas ele não é difícil mesmo é resistir a essa música. E eu fiquei com 99.910 pontos. É um número bem específico, mas eu achei engraçado por alguma razão. Mas olha que satisfatório derrotar 3 Pac-Mans da Shopee, cara. Esses inimigos são muito chatos, ok? Me dá um desconto. E se liga naqueles inimigos ali, eles se comportam como as toupeiras, eles cavam um buraco e entram nele para se protegerem das bombas. Ele pode ser bem chato às vezes, ter que explodir no momento certinho. Boa! Nossa, esse item é muito bom. Com ele o Bomberman... Esquece, finge que nada aconteceu. Mais pra frente entramos numa fábrica, onde temos esses operários e essas... sei lá... que deveria ser? Sorvete? Pirulito? Não sei. Inimigos de Bomberman, meus amigos. E aqui também encontramos touros que ficam bravos só de olhar para o nosso garoto Biribinha. E vão pra cima com tudo. Nisso o Bomberman se desespera e acaba criando um outro inimigo. Se acalma, meu filho. Não tem inimigos chatos nessa fase. Dá pra você pensar em estratégias com mais calma. Meu filho, eu falei pensar, tu fez de novo. E a próxima frase que vocês vão falar é: mas Cast, é você que tá jogando. Não tem nada a ver. E olha lá, camaleões que se transformam em Bombermans. Eles são bem parecidos até, mas tem uma coisa que eles não conseguem copiar: a essência. Eles precisam de 2 hits para serem derrotados, isso se eles tiverem se camuflado de Bomberman. E nessa fase encontramos a bomba perfuradora. Pegando ela, a bomba fica vermelha, sendo possível perfurar vários blocos quebráveis. E uma coisa interessante é que nesse jogo é possível fundir ela com a bomba relógio, e com essa combinação, olha o tempo que eu levei para derrotar todos os inimigos da fase. Exatos 10 segundos. Isso é muita apelação, não dá nem graça. Mas é ideal para enfrentarmos ele. Doutor Barriga, finalmente nos encontramos. Está na hora de acertarmos as contas. Tu vai aumentar os impostos na casa da tua avó. Finalmente iremos enfrentar esse tirano que está usando uma máquina que parece uma torrada. Já é a segunda vez que eu comparo um chefe de videogame com uma torrada. O que não é muito, mas é interessante como isso aconteceu mais de uma vez. Ele é bem tenso, ele fica se movimentando de um lado pro outro, lançando suas garras rapidamente, e por sinal elas matam, tá? O jeito é colocar bombas onde ele vai estar, e ficar longe da direção das garras. E ele também lança mísseis pra cima da gente, mas o estranho é que esses mísseis, quando atingem as bombas, elas não explodem, elas são lançadas por eles. Não pode ficar panguando nesse chefe, é preciso muita agilidade e concentração, pra finalmente acabarmos com a tirania do Doutor Barriga. E assim, meus amigos, finalmente finalizamos o jogo. Ei, era pra pegar ele, pera lá, não! Inacreditável! 18 bombers e nenhum se deu o trabalho de se mover um pouco pra parar um cara que já tava no chão. Bom, pelo visto, a nossa cruzada não acaba por aqui. Bora continuar. Legal que eu falo cruzada, mas a gente nem sai dessa região aqui. Mas chegamos numa pirâmide de metal que é bem sem graça na real. Sei lá, é um cenário bem cinza, meio seco. Nem os inimigos são lá grande coisa, eles já apareceram em outras fases, a única diferença é que alguns deles estão cinzas e mais rápidos. E diferente das outras fases que possuem cenários variados, esse aqui só tem esse cenário. Essa parte não é ruim, mas é a parte mais fraca do jogo pra mim. Top 10 rimas tristes da internet. Tanto que não tenho muito o que falar aqui. Só alguns momentos engraçados como esse aqui, que eu queria realmente destruir todos os bloquinhos, mas eu tô com a bomba vermelha. E se eu usar a bomba vermelha aqui, o fogo vai atravessar e atingir a janelinha. E vai gerar um outro inimigo, Eu tentei. Quanto ao chefe, eu confesso que ele é bem estranho.
Ele te faz pensar que vai ser uma batalha épica, que vai ter que prestar atenção na animação pra ver quais são os ataques que ele vai ter que fazer. Mas não, na real ele só faz um cosplay de DVD, de logo de DVD, sabe? Ele fica ricocheteando a arena de combate com incríveis 1 frame de animação. Na real 2 se contar a reação dele, mas não é muita coisa, sabe? Essa intro, por exemplo, tem 24 frames. Mas enfim, nós temos que jogar esse cosplay de PNG nos choques que ficam ao redor da arena de combate. Nada muito complicado. Esse mundo não é ruim, ele existe. Mas pelo menos a música dele é legal. Yo, yo, yo! Ah! E com mais um chefe indo para as famigeradas backrooms, nos dirigimos para o próximo mundo, que é uma arena. Tem um monte de gente aqui. E um Bomberman branco do mal, aparentemente uma evolução daqueles camaleões. Não é tão parecido quanto o original, mas em compensação ele consegue usar as mesmas habilidades que a gente. Ele até pega item, mas mal sabe essa cópia que eu possuo o poder da covardia. Bom, eu vou fazer o que se demora 9 dias úteis para a invencibilidade acabar? Mas essa tática só funciona com a primeira cópia, já que esse mundo é um boss rush com cópias de Bomberman. Então não vai ter jeito, terei de lutar de forma digna contra esses caras. Essa aqui é uma das melhores partes do jogo, já que ela simula o Battle Royale, o multiplayer, sabe? Se bem que, na verdade, tecnicamente não é a primeira vez que o Bomberman enfrenta ele mesmo. E lá vamos nós pra lore. O Bomberman que conhecemos hoje surgiu de 2 jogos, um deles chamado Eric the Floats, lançado em 1983 para um console que eu garanto que você não conhece, o MSX, um microcomputador que foi lançado também em 83. Na verdade, eu acho que os fãs de Metal Gear devem conhecer, já que o Metal Gear 2 foi lançado para esse console. Eu acho que foi o 2. Bem, nesse jogo nós podemos ver a base do que ia ser a gameplay do Bomberman. Já o outro jogo foi lançado para o NES também em 1983, Lode Runner. Só que esse jogo foi produzido pela Brother Band, a mesma criadora de Carmen Sandiego. E em 84 o jogo foi publicado pela Hudson Soft e pela Sega, aparentemente, de acordo com a Wikipedia. E logo quando abrimos ele, olha só quem é o primeiro inimigo do jogo. Dito isso, Shinichi Nakamoto, criador do nosso querido garoto Biribinha, pegou a gameplay do Eric the Floats e usou os sprites do inimigo do Lode Runner. Até porque se for para copiar de alguém, que seja da própria empresa. Yes! Então, em 84 ou 85, eu não sei ao certo, Shinichi Nakamoto, sozinho e em 3 dias, criou Bomberman para o Famicom. Sozinho. Parece besteira hoje em dia, ainda mais que atualmente é possível criar um Pong em apenas um dia em qualquer computador acessível a um programa de jogos, mas estamos falando da década de 80, onde a tecnologia era ainda bem arcaica. Então mesmo que seja um jogo simples, ainda assim não deixa de ser impressionante. E o jogo foi um enorme sucesso. De início o jogo não tinha uma história, ele só ganhou uma história depois. História essa que aparenta ser uma prequela de Lode Runner. Já que na história do primeiro Bomberman, o Bomberman é um robô que trabalha na produção de bombas para as forças do mal no subterrâneo. Ele trabalha forçadamente lá, mas ele escuta um rumor de que caso algum robô saia do subterrâneo, esse robô se tornará humano. Nisso, o Bomberman trai as forças do mal e tenta sair do subterrâneo, com as forças do mal tentando impedir ele de sair. Mas no final ele consegue sair e no final ele se transforma no protagonista do Lode Runner. Por isso que eu falo que ele já enfrentou ele mesmo antes, só que na forma humana dele. Apesar de que eu acho que essa história não é mais canônica. Sim, foi uma volta inteira só pra provar um ponto, mas vocês entenderam. Voltando ao jogo, essa parte não é difícil, mas também não é fácil. Afinal, os bosses usam os itens que eles pegam. E quando você derrota um, o tempo não reinicia, vai direto mesmo. Tanto que o jogo fica lançando esses relógios pro tempo não acabar. Eu só tô conseguindo passar desses chefes rápidos por causa da bomba relógio, que é mó pelona. E também porque meu fogo tá alto. E óbvio, fazer o Futibas com o poder de chutar bombas. Yes! E depois de derrotar o Bomber roxo, a fase começa a piscar e dá uma vibe meio creepypasta essa parte, já que as pessoas também somem ali na torcida.
Mas quando a torcida some, aparece os dois tiranos, com ele, o Bomber Dourado. O Bomber Cop mais poderoso de todos, já que ele tem um foguinho muito alto. E ele também é mais resistente. Nessa brincadeira, nosso querido garoto Biribinha, White Bomber, acaba se desesperando e taca uma bomba em si mesmo, perdendo de novo o item mais OP do jogo. Burro, burro, burro. Eu já entendi. Mas vendo pelo lado bom, nós ganhamos novamente o poder da covardia, podendo dar altos danos. Temos novamente uma vantagem sobre ele. Agora é só prestar atenção para não fazer besteira. Ué, o cara se matou. Tá bom então. Assim finalizamos a arena e podemos finalmente ir para a última fase. Na moral, deixa eu ver quem foi que fez as músicas desse jogo pra agradecer de uma forma formal. Jun Chikuma, também conhecida como Atsushi Shikuma. Eu provavelmente não falei certo, mas de acordo com as minhas pesquisas, ela é uma compositora profissional que compôs músicas para vários jogos da Hudson Soft. Adventure Island, Doraemon e, é claro, Bomberman. Aparentemente, a Atsushi é um nome geralmente masculino, mas que ela aderiu pois trabalhava numa indústria que era composta principalmente por homens e ela queria se encaixar. Mas não é nada confirmado. Isso é só o básico do básico do básico do básico sobre a Jun Chikuma. Já que dá pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre ela. Eu consegui encontrar uma entrevista que ela deu lá em 2021, falando da sua história e da sua carreira. É muito legal, vou deixar o link na descrição caso vocês tenham curiosidade. Então você é responsável por eu sentir nostalgia com essas músicas, moça? Obrigado. Nosso objetivo é a Torre Diamante. E como nós vamos chegar lá? Simples. Pulando de prédio em prédio, o Bomberman branco já tá pistola. Que se dane as ruas, vamos encarnar o Homem-Aranha? Seria esse o Bomber-Aranha? Independente disso, tem bomba pra todo mundo. Principalmente pra esses robôs chatos que ficam me perseguindo. E olha só, eu consegui recuperar a bomba relógio. De novo. E também uma luva de boxe. O jogo está me ajudando, então é melhor aproveitar. Já invadimos o prédio dos tiranos. Como? Eu não sei. Quebrando a janela, sei lá. Só sei que Doutor Barriga e Karate Diamond estão investindo pesado na segurança desse lugar. Olha só isso aqui. Cosplayers de Dark Souls. Inimigos perigosos, já que eles defendem as explosões das bombas com escudo e eles são resistentes. O jeito é atacar eles por trás, ou de lado mesmo. Mas ainda assim, são 4 hits para acabar com um deles. Ah lá, um já foi, com uma bomba na cabeça. Agora só falta o outro. Não durou nada a bomba relógio, durou uma fase. Eu esqueço de usar a cabeça às vezes, olha só, era só ter feito isso. Por sorte, nesse mundo tem outra bomba relógio, só não sei onde tá. Mas eu sei que tem, e alguns podem me criticar falando que eu tô usando o poder da covardia muitas vezes, mas isso não é trapaça se o jogo te dá isso de graça em todo começo de fase. Fora que olha a quantidade de inimigos que te persegue nesta desgraça. A esse ponto do jogo, a única coisa que acalma é destruir todos os bloquinhos da fase. Mas não podemos nos esquecer de ficarmos atentos. Eu sinto que a bomba relógio está aqui em algum lugar. Não é possível. Eu comecei essa aventura perdendo uma bomba relógio antes do chefe e terminei ela perdendo 2 bombas relógios antes do chefe. Sejam bem-vindos ao canal Kart Abacaxi. Se inscreva e ative o sininho aqui embaixo para você receber mais burradas como essa. Bom, não vai ter jeito. Terei de enfrentar essa chefe aranha sem a bomba relógio. Chefe Dona Aranha, a chuva forte chegou para te derrubar. Esse chefe joga bombas em vários cantos da arena de combate, e o poder da covardia nem ajuda tanto aqui, já que só podemos dar dano nele quando o olho estiver aberto. Esse chefe seria um dos mais difíceis do jogo se não fosse por um pequeno detalhe. Essa primeira fileira aqui é um ponto safe. Claro, você ainda tem que tomar cuidado com as explosões, mas a aranha não chega nessa fileira e não caem bombas nessa fileira também. Deixando esse chefe bem tranquilo, assim você só precisa ficar nessa fileira e colocar as bombas nos lugares certos e na hora certa, tudo isso enquanto toca essa pedrada dessa música de batalha de boss.
Eu falei que ia elogiar as músicas desse jogo. E é assim, com paciência, que a Dona Aranha vai para as famosas backrooms, mas ainda não acabou. Temos contas a tratar com eles, Carrot Diamond e Doutor Barriga, que estão voando numa nave, e por estarem voando, as explosões não causam efeito nenhum. A única forma de dar dano neles é com a luva de boxe, mas não é pra dar uma surra neles, até porque eles estão voando. Com a luva de boxe nós temos que lançar uma bomba dentro da nave deles. Só tem problema, não tem a luva de boxe. Eu perdi ela naquela vez que eu morri. Felizmente, ficando um tempo nesse chefe, surge uma luva de boxe, caso o jogador não tenha. E aqui vai um conselho, toda vez que você lançar uma bomba neles, fique longe da bomba, mesmo se ela for relógio, já que as bombas explodem automaticamente quando os dois tiranos ficam perto delas. E uma outra coisa que pode surgir nessa batalha, além dos relógios, é esse coraçãozinho que dá uma sobrevida pro Bomberman, que curiosamente nessa batalha não precisei usar, pois derrotamos os tiranos, rapaziada! Então eu vou dar o fora daqui. E assim, meus amigos, finalmente finalizamos o jogo. De verdade dessa vez, já que eles se deram o trabalho de cercar os dois tiranos. Mas tá lá, os créditos e imagens dos melhores momentos da cruzada. Ei, espera um minuto, eu não lembro de ter montado uns bichos. E também uma imagem mostrando Carrot Diamond e Doutor Barriga. Aqui vai um momento revelação, o nome de verdade do Doutor Barriga é Doutor Mook. Eu sempre chamava ele de Doutor Barriga porque eu achava que isso aqui eram os olhos e isso tudo aqui era o bigode e a barba dele. Mas quando eu tava fazendo esse vídeo eu percebi que isso na verdade eram as sobrancelhas dele, esses dois quadrados eram os olhos e isso tudo era a boca. Porque eu prestava atenção no sprite dele no jogo e não dos créditos. Vou parar de chamar ele de Doutor Barriga por causa disso? Obviamente não, mas eu fiquei surpreso que só esse ano eu descobri isso. Antes de finalizarmos, permita-me mostrar duas últimas coisas. Um pouco do modo batalha, já que aconteceu uma coisa um tanto inusitada quando eu gravei. No começo a partida tava de boa, tava normal, até que do nada o Bomber azul se matou. E depois de um tempo o Bomber vermelho se matou. Pensei, a partida já tá ganha já. Até que sem querer eu acabo me matando, fazendo com que o Bomber preto ganhasse, sem fazer nada. Tantas partidas que eu ganhei de Bomberman, a pior que eu já fiz eu decido gravar. E a outra coisa que eu queria mostrar é esse código, 5656. Ele serve pra deixar o Bomberman piquitinho. Ele não muda nada na gameplay, ele só é engraçado. Principalmente quando ele bota as bombas que são muito maiores que ele. E esse, meus amigos, foi Super Bomberman, para o Super Nintendo. Um jogo nostálgico pra mim, já que foi o primeiro jogo, ou um dos primeiros jogos que eu zerei sozinho. O que faz sentido, já que esse jogo não é difícil. Só se você nunca usar o poder da covardia. Aí os inimigos que te perseguem vão te encher o saco. Aqui vai uma dica, caso algum desses inimigos chegue perto de você, bote uma bomba, eles vão desviar. Mas tem que sair da bomba também. Mas esse jogo é muito bom. Ele é divertido, ele é carismático, é gostoso de jogar, tem músicas bacanas. Ele tem uns defeitos aqui e ali, mas ei, qual jogo que não tem? Fora que não é nada que vai estragar sua experiência jogando. Mas acho interessante como as temáticas dos mundos desse jogo são bem mais pé no chão do que a dos jogos posteriores. Nos jogos futuros nós viajamos entre planetas e até entre eras. Aqui os temas dos mundos são bem mais realistas, no sentido de que você consegue encontrá-los na vida real. Cidades, arenas, o circo é o mais bizarro de todos, mas até ele você encontra na vida real. Acho interessante como nos jogos futuros os devs abraçaram mais a fantasia de Bomberman. Mas isso não quer dizer que foi um começo ruim, muito pelo contrário, esse jogo até apresenta ideias interessantes que não foram para os jogos posteriores, tipo fundir bombas ou dar dano nos inimigos chutando ou jogando bombas. Esse foi um jogo que testou várias coisas que só foram melhorando nos jogos futuros. E meus amigos, esse foi o vídeo e rapaz, isso demorou muito pra ser feito. Eu anunciei ele muito cedo, não devia ter anunciado ele tão cedo assim. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo até aqui. Desculpa ter demorado pra postar o vídeo, aconteceram umas coisas aqui em casa que acabaram atrasando um pouco na hora da edição. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu sempre tento fazer esses vídeos com o máximo de carinho possível, então se você gostou, eu fico muito feliz. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para mais aleatoriedades como essa aqui. Comenta aí alguma coisa, dá o feedback aí, o que vocês acharam do vídeo. Mas enfim, meus amigos, Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!
Eu tô na backgrounds. Eu tô na backgrounds. Tá na background. Demorei tanto pra fazer esse vídeo que a Copa já até acabou. Aí sim, Espanha!